Queria convidar você a baixar a sua cabeça, nós vamos orar. Já quero convidar o pastor Shed a vir à frente. Hoje nós celebramos o Dia da Bíblia. E nada melhor do que no Dia da Bíblia podermos ouvir o pastor Shed, um teólogo que vem dedicando a sua vida no divulgar do Evangelho, um teólogo que vem dedicando a sua vida na pregação do Evangelho e sempre usando com simplicidade e profundidade a Bíblia. Um teólogo que teve o seu nome estampado numa Bíblia, apesar de não ter gostado muito da ideia, mas como a pessoa que faz os comentários, nós temos a Bíblia Shed, alguns compraram até hoje, nós temos algumas para vender aqui. E é uma bênção, amados, podermos, nesse dia tão festivo da igreja, podermos ouvir o Mestre. Eu queria, nesse momento, que você curvar a sua cabeça, vamos orar. Pai Celeste, muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor permitiu que a tua igreja depositasse na tua mesa. Ó Pai, que tenhamos sabedoria para lidar com esses recursos, para que o teu evangelho seja pregado e possamos, ó Deus, levar a tua luz a tantos que precisam. Usa o teu servo, pastor Shed, na transmissão da palavra, nos recados que o Senhor tem ao nosso coração nesta noite. Oramos assim, alegres por tudo o que o Senhor tem feito em nossas vidas. E pedimos que, nesta noite, nós possamos sair daqui com o nosso coração alegre, confortado e motivado. Oramos assim por Jesus, hoje e sempre. Amém. Obrigado. Boa noite. Quantos estão alegres que chegaram a este dia, não somente de programa, mas dia da Bíblia? Porque durante uns 1000 anos não existia o dia da Bíblia. Muito pelo contrário, era o dia da tradição. E quando, no Concílio de Trento, século XVI, lá para os meados, 1546, por aí, houve uma discussão nesse concílio católico se a gente podia incluir, junto com a Bíblia, a tradição como de equivalente, que a verdade se encontra parte na Bíblia e parte na tradição. E pela graça de Deus, 2 homens se levantaram, Bonaccio foi um deles, eu não lembro o nome do outro, e disse, de jeito nenhum, porque isso negaria a suficiência das Escrituras para dar-nos tudo que Deus exige para nós sabermos, para nós encontrarmos o caminho para o céu. A tradição não faz isso. A tradição são coisas que a gente faz diferentes grupos. No mundo inteiro são mais de 30.000 denominações. E todas elas têm suas manias e suas tradições. Mas sem a Bíblia não há qualquer certeza da salvação. Segunda pergunta, quantos aqui estudam a Bíblia seriamente? A diferença entre ler a Bíblia e estudar a Bíblia é a reflexão e meditação na Bíblia. Para aqueles que ainda não fizeram essa leitura, estudem a Bíblia. Eu trouxe uns 3 exemplares, que eu não imagino que tenha mais do que 3 pessoas que queiram estudar a Bíblia mais profundamente. Já tem um candidato, graças a Deus. 2, 3, então pode parar por aí, ou vou ter que trazer mais, outro dia. Não, esse livro, se lê a Bíblia em 3 anos,
e todo dia marca um trecho da palavra em que você tem que dar respostas, às vezes a perguntas meio complicadas. Então é uma maneira de estudar a Bíblia para seu próprio proveito. E qual é esse proveito? Porque nós temos o dia da Bíblia. É para avivar a sua consciência pela santidade de Deus. Não há nenhuma outra religião que fala da verdadeira santidade de Deus. Número 2, alimentar a mente com a verdade de Deus. Sua mente que não conhece nada sobre Deus é uma mente faminta, morrendo de fome. E o inferno é o destino daqueles que não conhecem Deus. A Bíblia é nossa única fonte segura sobre como é Deus. Número 3, purificar a imaginação com a beleza de Deus. Os irmãos que pretendem passar a eternidade e não usam a palavra passar corretamente, porque não se passa a eternidade, simplesmente se entra a eternidade e fica por lá eternamente. Não é como passar este ano que está acabando agora. Imagina a sua imaginação sendo aguçada, sendo desafiada com a beleza de Deus. Deus é um grande artista. Quando eu vejo essas árvores que te vi esta semana, toda florida, parece um imenso, juntamente de flores, milhares de flores, com uma beleza que quem inventou foi Deus. Não foi o homem que pensou em fazer uma árvore que fica totalmente coberta de flores, além do verde, do azul do céu e tudo mais. Reflexões nesse chamado teatro por Calvino, esse teatro ofuscante, em que Deus revela não sua pessoa, mas sua roupa. Interessante, né? Sua roupa. E agora, abrir o coração para o amor de Deus. Se os irmãos forem para uma daquelas vilas indianas, eu visitei a Índia em 1988, peguei um trem em Madras e gastei 2 noites e 1 dia chegando em Delhi. E nós passamos por vila após vila. A Índia tem quantos milhares de vilas. Algumas delas não têm crente nenhum. Mas para aquelas que têm algum conhecimento de Deus, é unicamente por causa da Bíblia. Em Adur, no sul da Índia, em Kerala, tem um monumento da Bíblia, e não somente a Bíblia. Monumento de o Alcorão, que por acaso é o único livro que está nesse monumento, não é a Bíblia, mas o Alcorão. Tem um desenho imaginativo de como é Shiva, aquele deus terrível indiano, hindu. Tem, além disso, tem um gorducho sentado lá, coberto de ouro. Os irmãos devem saber quem é, né? O chamado Buda. E tem uma cruz que representa o cristianismo. Deveria ter sido a Bíblia, porque sem a Bíblia nós não saberíamos absolutamente nada sobre a cruz, nem que importância tem a cruz. E finalmente, sem este livro, o irmão
nunca ficará consciente do fato que você é pecador. Tudo está acontecendo no nosso mundo, inclusive a morte de 6 milhões de judeus naqueles fornos de Auschwitz e Belsen, e eu não lembro dos outros nomes, daqueles terríveis campos de concentração. Isso é uma qualidade negativa que aqueles lugares mostram, é falta da Bíblia. Porque se pessoas tivessem tido esta consciência, que levassem eles a pensar o que estão de fato fazendo, insultando o Criador, matando gente do povo que ele escolheu, descendentes de Abraão, eles nunca teriam se envolvido com tão terrível crime em massa como o Holocausto. Portanto, avivar a consciência pela santidade de Deus, alimentar a mente com conhecimento de Deus e sobre Deus. Além disso, purificar a imaginação para imaginar como Deus é belo e abrir o coração para o amor de Deus e dirigir sua vontade para fazer a vontade de Deus e deixar de fazer a vontade do diabo. Tudo depende de sua atitude para com a Bíblia. Meus irmãos, 1000 anos em que houve descoberto na Europa apenas um comentário sobre Romanos, o livro que mais fala sobre o caminho da salvação, e 400 e mais comentários sobre o livro de Cantares. Por quê? Porque não souberam ler a Bíblia e tomar a sério o que está escrito por aí. Era alegorizar. E qual é o livro da Bíblia que é mais fácil alegorizar do que Cantares de Salomão? Se os irmãos abrirem suas Bíblias, eu quero falar um pouquinho sobre 2 Timóteo capítulo 3. Quem aqui não sabe que esse é o texto-chave sobre a inspiração deste livro? 2 Timóteo 3, em minha rápida leitura, versículo 14. Quanto a você, porém, Timóteo, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem a aprendeu. Porque desde criança você conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução da justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Esse texto é importante por vários motivos. Em primeiro lugar, eu quero que os irmãos meditem antes de dormir esta noite, que é somente pela Bíblia que você pode se tornar sábio para a salvação. Timóteo já era cristão há muitos anos, bem, muitos, talvez 15, 20 anos. Quando Paulo estava pronto para ser morto, no ano 66, 67, ele escreve esse último de suas cartas. Timóteo, continue naquilo que você aprendeu de sua mãe
cristã, de sua avó, não do seu pai, porque o pai nunca se converteu, aparentemente. Que desde criança você aprendeu as sagradas letras. Os irmãos esta noite vão ver crianças envolvendo-se com esse aprendizado das sagradas letras. E todo pai, toda mãe deve ter isso como uma das seus principais objetivos na vida. Não deixar seus filhos se desviarem das sagradas letras. Esse texto é muito importante porque não somente diz que você pode ficar sábio para a salvação, mas esse texto diz que toda a Escritura, Gênesis 1:1 até Apocalipse 22, toda a Bíblia é inspirada por Deus. A palavra inspirada é exalada. Tal como para eu falar, eu tenho que passar dos pulmões ar pelas cordas vocais. É só por isso que os irmãos me podem ouvir, se estão ouvindo, claro. Queridos irmãos, Deus não tem cordas vocais. Portanto, é uma figura. A figura é essa, que Deus falou de uma maneira pessoal, através de profetas, através de líderes, através de Jesus Cristo, apóstolos, e o resultado é este livro chamado a Bíblia, inspirada, quase 40 autores, e os irmãos sabem que são 66 livros. Pense por um instante que acontece entre aqueles povos que nunca ouviram falar que existe uma Bíblia. Entre eles, existe um país que é o país mãe do Brasil. Eu estive em Fátima alguns anos atrás. Eu perguntei ao senhor lá, português, um país chamado cristão, o senhor tem uma Bíblia? Ele disse, Bíblia, o que é isso? Não sabia o que era a Bíblia. É por isso que a idolatria de Fátima, porque nós estivemos naquele recinto lá, perto da Leiria, e ela está um português que não sabe que existe um livro, um guia seguro para o céu, um GPS espiritual, de maneira que você pode ficar sábio para a salvação através das Escrituras sagradas inspiradas. O texto vai mais longe. O texto diz que a Bíblia é capaz também de ensinar esta sabedoria, útil para o ensino. Eu fico realmente chocado quando eu penso que tem as melhores universidades do mundo, Cambridge, Oxford, Harvard, MIT, Califórnia, Instituto de Tecnologia, e aqui USP, Federal do Rio, Brasília, os irmãos sabem, onde não tem nem uma matéria para estudar a Bíblia. Como se a Bíblia não tem importância absolutamente nenhuma em comparação com esses estudos científicos. E a maior tragédia é que a universidade mais famosa da América é Harvard, fundada no século XVI, XVII. Tem aquele emblema que essa escola foi fundada em 1600 e
20 alguma coisa, para preparar pastores para ensinar a Bíblia. Eu não recomendo que você vá para aquela escola para outra coisa, senão estudos científicos, estudos filosóficos, tem as melhores bibliotecas, uma das melhores do mundo, tudo isso não tem importância nenhuma, porque que falta estudo da Bíblia. A Bíblia é útil para ensino, é útil para repreensão. Repreensão significa de confrontar a gente pelos erros do seu caminho. Você está errado em escolher essa maneira de viver, de mentir, de cometer adultério, de deixar sua esposa quando você prometeu não deixá-la até a morte. Confrontar. Amados irmãos, sem a Bíblia, não há nenhuma maneira de confrontar alguém que ele está errado. Porque ele vai me dizer, isso é sua opinião, não é minha opinião. É a opinião do Deus que me criou e que me deu esse livro. Portanto, é útil para a repreensão para aqueles que reconhecem a autoridade divina deste livro. Número 3, é útil para corrigir onde você já tropeçou. Lembre-se de Gálatas 6, versículo 1, que diz que se teu irmão, você pega ele num pecado, você pode ir lá, se for uma pessoa preparada, para restaurá-lo. Essa palavra corrigir só aparece uma vez, e aparece nesse versículo 16 de 2 Timóteo, capítulo 3. E, finalmente, este livro, diz o apóstolo Paulo para seu filho na fé, é utilíssimo para paideia. A palavra paideia é simplesmente a palavra disciplina. Disciplina. Esta manhã, na igreja, eu estive falando. Depois, uma senhora veio falar para mim e disse, eu estou fundando uma igreja sem teto. Gente que dorme na rua. Eu nunca ouvi falar de uma igreja sem teto. Então, eles reúnem na rua. Eles encontraram um pedaço aí da rua onde eles podem cantar hinos e ouvir a palavra de Deus. Eu acho muito bom isso. Não sei se tem parque por aí, bem no centro de São Paulo. Irmãos, por que tem gente dormindo na rua? Como eu vejo quase todos os dias caminhando. Falta de disciplina da Bíblia. Muitíssimo difícil encontrar lá naquele chamado Missão Vida de Coqueiral, Goiás, não tão longe para onde esses vão, essa gente vai para Caldas Novas. Tem uma agremiação de ex-mendigos. A última vez que estive lá, uns 120 mendigos cantando com todo o pulmão, glória a Deus. Irmãos, quem é criado com a Bíblia nunca fica mendigando, segundo a própria Bíblia, por causa da disciplina da vida. Disciplina é em que você percebe, com a ajuda da Bíblia, a sabedoria de estudar, de se preparar para trabalhar duro e não simplesmente, eu não gosto desse trabalho, aí vai embora e nem aparece mais. E se tornar um
A palavra vagabundo não está certa, não, né? Mas algo semelhante. Queridos irmãos, a Bíblia é muito útil. Como eu dou graças a Deus por pais que utilizaram a Bíblia com todas aquelas qualidades de ensino, de repreensão, de correção e certamente de disciplina. Eu nunca esqueço a dona Marta. Um dia o Ted, ela era membro da nossa igreja, casado com PhD em Química, e o filho tinha feito alguma coisa errada, e ela disse, eu vou te bater agora, mas não porque eu gosto, nem quero, mas porque Deus me manda discipliná-lo. Essa família é uma beleza de família hoje, irmãos. Um deles é missionário na Irlanda, outro missionário em Costa Rica, outro é engenheiro como seu próprio pai, e a dona Marta deve estar na glória, dando graça a Deus por todos os 4 filhos que amam ao Senhor Jesus, só por causa da Bíblia. Portanto, nesse dia da Bíblia, examine seu coração se esse livro é mais importante que qualquer livro de ciência, qualquer livro de literatura, qualquer livro de novela, enfim, qualquer tipo de livro no mundo. Dia da Bíblia. Vamos orar. Pai, te agradecemos o tremendo privilégio de ter amplos suprimentos de Bíblias neste país, onde temos uma sociedade bíblica que imprime milhões de Bíblias por ano, e que vivemos num país onde vende, se eu entendo corretamente, segundo mais Bíblias de qualquer país do mundo. Oh Deus, que esse livro seja mais do que apenas um livro que ocupa uma prateleira, mas que seja um livro de repreensão, livro de ensino do caminho de Deus, livro de correção, livro de paideia, disciplina do Senhor. E nós te agradeceremos, Senhor, porque lá na eternidade veremos o fruto da divulgação deste livro, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.